Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Médico para Paciente. A gente já está chegando no final do ano e a gente trouxe um episódio hoje para falar um pouquinho do que você poderia ter feito esse ano e o que você pode fazer o ano que vem. Então a gente fala um pouquinho sobre qualidade de vida, o que você pode mudar na sua alimentação, no estilo de vida, quais são os riscos que você pode correr quando você quer emagrecer rápido, quando você quer chegar naquele corpo legal. Por exemplo, a gente já está em dezembro, será que dá tempo de você chegar sarado, trincado em janeiro? Acredito que não. Hoje a gente vai ter uma discussão bastante interessante a respeito desse assunto. Temos uma convidada muito especial, que é meu amigo Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Que prazer que estar com você. O que você manda? Novamente, metas para 2025. Eu quero perder peso, melhor equilíbrio emocional, ser menos ansioso, controlar as dores. Bem, talvez você também tenha objetivos como esse. Só que todos esses objetivos passam por mudança do estilo de vida. Não adianta a gente querer milagrosamente alcançar um peso ideal, alcançar um corpo ideal, se depois não mudar e volta tudo, aquela gangorra de ganho e perda de peso. Talvez a obesidade, sem dúvida, é a epidemia do século, ligado à saúde mental, que está totalmente ligada a um processo de neuroinflamação. A própria obesidade está associada às dores crônicas, que é outra epidemia do século, e tanto a gente fala aqui. Então, para falar sobre obesidade, sobre mudança do estilo de vida, sobre segurança na perda de peso e qualidade de vida, estamos aqui com a doutora Annelise, ela que é endocrinologista, ela que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e fundadora da Câmara Técnica de Endocrinologia do Conselho Federal de Medicina. Ela tem uma ampla atuação na parte de ética médica e, claro, uma ampla atuação aí em ajudar vocês, pacientes, a perderem peso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Finalmente deu certo, Sim. né? Uma alegria para mim estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez e num momento muito propício para se falar em mudança no estilo de vida. Final de ano chegando, todo mundo já começando a definir aí as metas para 2025. Legal. Annelise, quando chega um paciente para você, que muitas vezes a gente tem pacientes que são muito imediatistas, que às vezes chegam falando, doutor, eu quero emagrecer. Chega assim, né? Como é que é o seu Você tenta traçar um plano, você fala que não vai ser imediato, e às vezes o paciente já chega, doutor, eu quero perder 10 quilos. Às vezes tem paciente que fala, eu quero perder 10 quilos em 1 mês, 2 meses. Como é que você lida com esses pacientes que são tão imediatistas assim? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é com que o paciente entenda que a obesidade é um problema de saúde. Ele não está ali porque quer. E é muito importante quem está assistindo também entender isso. Não foi falta de força de vontade, não foi falta de estímulo que a pessoa acabou chegando num peso que não seja o peso considerado ideal. Então, é um problema de saúde, é uma doença crônica, complexa, de origem multifatorial, genética, estilo de vida, fatores emocionais. Então, várias situações culminam com excesso, com acúmulo de gordura corporal. E aí, depois que eu explico, que o paciente entende a situação em que ele se encontra, a gente vai definir, primeiro, o diagnóstico. Tem mesmo obesidade ou é só um sobrepeso, né? E aí, qual a conduta que a gente vai abordar? Porque existem atualmente, graças a Deus, né, o avanço da ciência, várias medicações que nos ajudam nesse arsenal para a perda de peso, mas essas medicações não é como receita de bolo. Eu vou fazer a mesma receita para você, para mim e vai funcionar. Não, existem as indicações, tem paciente que realmente pode se adaptar melhor, tem uma indicação para uma determinada medicação, e outros para outras medicações, incluindo o sistema nervoso central, enfim. Mas uma coisa é quase sempre certa no paciente que chega buscando, principalmente nessa época do ano, é o imediatismo. É a sociedade, a maneira como a gente vive atualmente. As pessoas querem o imediatismo, elas não querem esperar, elas já querem os resultados, né? E acaba esquecendo que o processo ele é tão importante quanto o resultado. Então, para a gente ter uma perda de peso sustentada, uma perda de peso saudável, obviamente, eu não vou conseguir imediatamente, né, de forma saudável, né? Então, a gente precisa sentar, conversar, criar essa relação de segurança. O paciente com sobrepeso e obesidade é um paciente diferente no consultório do endocrinologista. A gente tem que ser um pouco psicólogo, a gente tem que ser um pouco educador físico, profissional da nutrição.
encaminhar para esses profissionais. É um tratamento transdisciplinar, envolvem vários profissionais nesse manejo e o principal aqui é a relação de confiança, o estabelecimento de uma relação de confiança para que ele emagreça, mantenha a perda de peso, não fique com efeito sanfona e não fique mais doente do que quando ele chegou no nosso consultório. Aí a minha pergunta: qual é o perigo de emagrecer de maneira aleatória? Emagrecer é meramente perder peso ou quando eu perco peso eu posso estar perdendo coisas importantes como músculo? Como é que é ponderado isso junto com o paciente? E dentro desse arsenal de diagnóstico, a gente vê muito utilizar bioimpedância, tem exame de do metabolismo do corpo. O que realmente a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia estabelece? Bom, ainda o critério é um pouco obsoleto do diagnóstico de obesidade. A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece o IMC, é o Índice de Massa Corporal. Como é que você pode calcular o seu IMC aí na sua casa? Você vai pegar o seu peso e vai dividir pela sua altura ao quadrado. O IMC normal é de 18,5 a 24,9. A partir de 25 tem um quadro de sobrepeso. A partir de 30, obesidade. 35, obesidade grau 2, e a partir de 40, obesidade grau 3, alguns chamam também de obesidade mórbida, que já é uma condição mais importante, que remete mais cuidados. E aí a gente vê que o índice de massa corporal, ele pode ter alguns vieses, como por exemplo, quem tem muita massa muscular vai ter um IMC também é alto. Quando pesa na balança, quando você sobe na balança, você está pesando água, você está pesando órgão, você está pesando músculo, osso. E, na verdade, o que nos preocupa é o excesso da gordura. Gordura não é ruim. O excesso dela é que é ruim porque o tecido adiposo branco produz citocinas inflamatórias, gerando estado de inflamação no nosso organismo. Então, a obesidade é uma doença que, junto com ela, traz outras doenças. Diabetes, doenças cardiovasculares, osteoartrite, demência, gordura no fígado, ovário policístico, enfim. Então, é importante a gente saber daquele peso da balança o que é massa muscular, o que é massa magra, que é água, proteínas, minerais, o que é massa de músculo esquelético, o que é água, às vezes o paciente está com a retenção importante, e o que é gordura, porque o excesso de gordura é onde eu vou me apegar. E ainda tem um outro fator. Aonde está depositada essa gordura? A gente tem aquele corpinho de maçã, que é a gordura depositada nessa região do tronco, um aumento dessa gordura na região abdominal, a gordura visceral, é uma gordura mais danosa do ponto de vista cardiovascular. A medida da cintura abdominal é um marcador de risco cardiovascular. Não se usa mais a relação cintura e quadril. A gente consegue medir a nossa cintura abdominal. Pega a distância entre a crista ilíaca, que é esse ossinho aqui do quadril, e a última costela, no meio do caminho, você passa a fita métrica, aí é a sua cintura abdominal. E a gente tem aquele tipo de corpo que é como uma pera. Na verdade, há um acúmulo de gordura na região periférica, as coxas mais grossas. É ruim porque é um excesso de gordura, mas se a gente comparar com a gordura visceral, ela é menos danosa. O acúmulo subcutâneo, mais periférico, não ser tanto uma obesidade central. Então, não é tão simples do que eu saber o peso, calcular uma fórmula e ver que o peso está em excesso. Eu preciso saber a quantidade de gordura e, para estimar o risco do meu paciente, eu preciso saber também aonde está depositada essa gordura. É bem complexo. Realmente, essa parte de obesidade na faculdade são aulas longas, intermináveis. Nossa, eu que dou essa aula. E aí a gente tem que saber todos os carreadores, um monte de coisa, consequência. É bem interessante para quem gosta de fisiologia, eu adorava, só que é bem difícil mesmo, dá para ficar muito tempo. Mas o que acontece? Muitas vezes, às vezes a gente até tem no consultório, tudo, o Luiz já teve em processo de emagrecimento, agora está bem, há 2 anos atrás ele estava bem fofinho, agora ele está bem, já tem uns 6 meses que você está mantendo, viu, Luiz? Parabéns. Obrigado pelo fofinho na época. Porque você emagreceu do quê? Tem 2 anos e meio que a gente está nesse projeto. Acho que você está o quê? Uns 20 quilos mais magros, né? Mais ou menos isso. O Luiz era bem mais pesado e ele está mantendo. Tá de parabéns, o Luiz. E aí, quando chega um paciente
que às vezes a gente tem esses pacientes que já chegam com o que eles querem que a gente prescreva, já estudou no Google, no Dr. Google, porque a vizinha está usando. E aí, no seu caso, eu fico imaginando, assim, por conta da mídia e de tudo mais, o paciente já vem querendo as canetinhas, que antigamente era o Victoza, aí foi pro Ozempic, né, que foram se popularizando, né? O Victoza foi capa da Veja que esgotou, né, na época que... E aí agora que, na época que a Veja ainda era que o pessoal ainda lia muita revista, né? Agora ninguém está lendo nada. E aí, por exemplo, agora a gente tem o Ozempic e agora está o tal do Mounjaro, que as pessoas fazem importação, né? Como é que é quando chega um paciente já querendo que você prescreva tal medicação? Eu explico que primeiro a gente vai conversar, avalio a situação e sim, são medicações que, quando bem indicadas, têm resultados ótimos. Mudou a história da obesidade, tirou o paciente da sala de cirurgia bariátrica, né? Mas não é milagre. Nenhuma medicação vai ter sucesso se não houver mudança no estilo de vida. Ah, mas minha vizinha perdeu 15 quilos e comendo McDonald's. Mentira. Tá, não. Pode até ter uma perda. Vai ganhar tudo de novo. Simples assim, não vai ser uma perda sustentada. Exatamente. Então, assim, as medicações, elas são adjuvantes. O principal eu sempre faço uma analogia com uma peça de teatro, um filme. Tem um ator principal. O ator principal da obesidade é a dieta. Tá? Esquece. Não vai conseguir perder e manter peso comendo de forma errada. E uma dieta saudável não significa ser uma dieta monótona. A gente não tem que demonizar macronutrientes. O pobre do carboidrato é demonizado, né? Então, a gente pode comer de tudo, mas com as quantidades adequadas para o nosso organismo. O ator coadjuvante, aquele Oscar de ator coadjuvante, vai para atividade física. Não é nem que a pessoa vai perder muito peso com a atividade física, não. Mas ela é essencial para a manutenção da perda. Foi um grande estudo, acho que foi de 2014, já tem um tempo, que comparou grupos. Quem fazia só dieta, quem fazia só atividade física e o programa combinado. E ao final de 6 meses, quem fez dieta e o programa combinado teve a mesma perda de peso. Então, para que danado eu vou me acabar na academia se basta fazer dieta e eu vou perder a quantidade de peso que eu preciso perder? Mas aí, depois de 1 ano e meio, as pessoas que fizeram o programa combinado mantiveram a perda. Quem fez a dieta teve uma chance maior de reganho. Atividade física é o ator coadjuvante, tá? Regular. A medicação, ela entra como figurante. Ela vai entrar naquela cena, ela vai falar as falas que ela tem que falar, depois ela vai sair de cena. Se piscar o olho, nem vê. Ela vai sair de cena. Nem que entre em cena 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes ao longo desse filme da nossa vida, a gente sempre prescreve sabendo que vai usar por um período, vai suspender, o paciente vai andar com as próprias pernas. Às vezes é necessário reiniciar num outro momento da vida, por que não? Mas a gente nunca faz menos de 6 meses. Nunca é uma palavra muito forte na medicina. O ideal é usar no mínimo 6 meses para evitar o reganho, para o corpo estar bem adaptado ali, com aquela menor ingesta alimentar. A maioria das medicações elas vão inibir o apetite. Os análogs do GLP-1, né, a liraglutida, a semaglutida, eu gosto de brincar assim, se a pessoa não se educa por bem, educa por mal. Porque como tem um retardo do esvaziamento do estômago, a comida ela passa mais tempo no estômago e vai ter uma náusea e tudo. Se você insistir em comer mais, você vai passar mal. Então, você vai ser educado à força, né? Já que você não educou por bem, você vai ser educado por mal. Mas são medicações que elas, quando bem indicadas, elas têm resultados excelentes. Mas eu também tenho resultados excelentes com sibutramina, com associação bupropiona-naltrexona. Todo mundo tem um certo espaço aí nesse arsenal para a obesidade. Claro que os resultados da tirzepatida, que foi aprovada, mas só vai estar no mercado brasileiro a partir do ano que vem, lembrando que grande parte das tirzepatidas que estão circulando no mercado são falsificadas, isso tem preocupado as instituições sanitárias do nosso país, porque as pessoas estão usando já até caso de insulina no lugar da medicação, o paciente desenvolveu hipoglicemia grave. Então, assim, a gente tem que ter cuidado,
né? É a moda, não tem mais capa da Veja, mas tem Instagram, né? Então acaba que a moda, as pessoas tentam buscar o caminho mais fácil, achando que vai ser uma boa opção. Às vezes vai para um profissional de saúde que não é especialista em obesidade, um metabologista, né? Endocrinologista e metabologista é o nome da nossa especialidade, porque lida com obesidade. A gente sabe que a nutrologia lida com distúrbios alimentares, então quando há um erro, uma alteração relacionada à alimentação, hormônios é a endocrinologia que lida, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu fiz pós-graduação em nutrologia, eu não atuo, mas eu fiz essa pós-graduação, então eu sei bem a diferença entre as duas especialidades, porque eu convivi com as duas especialidades. Como é que a gente sabe que o médico é especialista em determinada área? É muito simples. Entra no site do Conselho Federal de Medicina, bota aí no seu site de busca, o Google, por exemplo, bota lá CFM, busca médico. Basta colocar o primeiro nome do seu médico e o estado onde ele atua. Então, Annelise com 2 N's. O estado onde atua tem 2 Annelise. Nosso estado, onde se formou há pouco tempo, que não tem especialidade registrada, e eu. E aí, quando a pessoa tem uma especialidade registrada, vai estar lá. Está lá, clínica médica, RQE 6111, endocrinologista, RQE 6112. Então, é muito importante, porque com a abertura indiscriminada de escolas médicas, a gente está formando muitos profissionais que não atuam de forma ética, às vezes não trazem realmente benefícios reais para o seu paciente, por desconhecimento, mas a partir do momento que a gente prescreve alguma coisa, a gente tem que ter responsabilidade em relação àquilo e arcar com as consequências daquilo. Tem sido cada vez mais sério o que está acontecendo na medicina no nosso país, então sempre busque segurança de procurar um profissional, né, que realmente seja especialista, e isso não só em endocrinologia, ortopedia, neurologia, em todas as áreas. Eu já escutei colegas da nutrologia falando assim, bem, tem risco? Estamos falando, por exemplo, dos implantes hormonais, o chip da beleza, né, que se popularizou por conta das influenciadoras e tal. Tem risco de fazer o implante? Tem, mas se for o risco, escutei de se for o risco, por exemplo, de ter câncer, você vai ter câncer ao longo de lá mais na frente, câncer de testículo, câncer de mama, mas você viveu uma vida infeliz ao longo dessa jornada. Eu acho que vale a pena. Escutei disso. O que tu acha sobre isso? Justificar. Esse colega fez o juramento de Hipócrates, ele é médico. Mas nesse processo. A gente faz um juramento que a gente não vai trazer nenhum dano ao nosso paciente. O paciente não pode entrar no nosso consultório, sair do nosso consultório menos saudável do que ele entrou por uma conduta iatrogênica. Além de ser antiético, eu acho isso criminoso. Você sabe que você está oferecendo ao seu paciente uma substância que vai trazer risco para ele, você vai prescrever mesmo assim? Você é o médico daquele mesmo paciente. Assim, não, mas eu estou orientando. O paciente que chega na sua frente, colocando. o paciente que chega na sua frente, ele chega fragilizado vulnerável, pelo que quer que seja. Por uma dor, por uma autoestima baixa, por vários motivos. Você não pode deixar essa pessoa mais doente ainda, né? Chip da beleza é proscrito, está proibido. Está proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Na verdade, está proibido pela literatura, porque a gente aprende na faculdade que não tem indicação, né? Você falou em mulheres influenciadoras. Não existe indicação de uso de hormônio masculino na mulher, exceto na síndrome do desejo sexual hipoativo, na pós-menopausa, que é uma condição muito específica, que a gente usa em gel. Ponto. Então, não tem implante. Então, implante de chip para minha ganhar massa muscular. testosterona tá baixa. É sempre baixa na mulher, quanto? Né? Porque não existe ainda o valor de referência em nenhum lugar do mundo de testosterona baixa. Não tem. A gente sabe que acima de 75 tá alta, mas baixa não. Ah, mas doutor, quando eu tomo, eu fico com maior libido, eu tenho menos fadiga, eu vivo até melhor, eu durmo melhor, eu faço as coisas. Você vai estar anabolizada e aí risco de arritmia cardíaca, morte súbita, trombose, câncer de fígado, hepatite fulminante, dentre vários outros distúrbios. Eu recebo muito pacientes sequeladas pelo uso dessas substâncias e elas reclamam muito da queda de cabelo, a pele oleosa, as entradas, tem aquela alopécia, né, androgenética.
A acne, muita acne, a voz grossa, o aumento do clitóris, que não tem solução, redução do volume mamário. Isso é o que a gente está vendo. E o que a gente não está vendo? Né? Homens com testículos atrofiados, homens jovens que não vão mais poder ter filhos. Então, assim, esse imediatismo para a busca do corpo ideal, que as pessoas usam essas substâncias para anabolizar, para ganhar uma quantidade de músculo ou melhorar uma determinada performance que nem sempre tem um resultado bacana. Isso eu ouvi do próprio influenciador desse Paulo Musi. Você nem garante que vai ficar bacana. Eu vi ele mostrando o resultado de paciente dele sem o uso de hormônio, e quando fazia uso do hormônio, o corpo muito mais bonito, sem o uso, o corpo mais feminino. Então, vale a pena? Aí, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para o paciente. Vale a pena você correr esse risco? É uma roleta russa. Para o médico, a gente não tem que fazer essa pergunta. Porque o médico não é para oferecer risco para o seu paciente. Não deveria estar na cartela. Criminoso. Não deveria estar na cartela de opções. Né? Então, assim, exatamente. Então, é proscrito, é antiético. O Conselho Federal, a gente aprende na faculdade que não é para fazer. Quem faltou essa aula na faculdade? Conselho Federal de Medicina, Resolução 2333 de 2023, proibiu o uso de esteroides androgênicos e anabolizantes nas situações para melhora de estética, ganho de massa muscular e melhora de performance. Existem as indicações, sim, certo? Quando a gente fala de esteroides androgênicos e anabolizantes, não é só testosterona ou oxandrolona, a gente tem que falar na gestrinona, que é um progestágeno com ação androgênica, né? Então, a gente precisa tocar nessa ferida, porque muitas pessoas estão sendo sequeladas com o uso dessas substâncias. Recentemente, uma novela na Rede Globo abordou essa situação do uso de anabolizantes no homem, né? Finalizou agora, acredito que mês passado. Tivemos uma discussão no Senado Federal agora no final de novembro. Então, realmente, a coisa saiu do controle, mas a gente tem que entender que esses profissionais que estão agindo dessa maneira, eles precisam ser denunciados, tá? Isso é uma infração, isso cabe denúncia. Recentemente também a Anvisa proibiu, inclusive, a manipulação. Não é que a via de administração de implantes seja uma via ruim. Nós temos um implante, né, de estrógeno que é bacana, né, que vários estudos, fase 1, fase 2, fase 3, mostrou segurança. Ok, vamos usar, entra no mercado. O problema é que eles estão pegando, por exemplo, um homem que tem hipogonadismo, deficiência de testosterona, que precisa da indicação da testosterona. Então, eu tenho estudo fase 1, fase 2, fase 3, em gel, tinha até aquele sprayzinho, uso intramuscular, joia. Implante pode ser uma boa? Pode até ser que seja, mas eu ainda não tenho esses estudos fase 1, fase 2, fase 3 que atestem a segurança dessas substâncias. Um estudo que a gente tem, um grande estudo, é justamente experiência pessoal de uma pessoa que é corresponsável pelo laboratório que produz esses tipos de implante. Então, não sei quantos mil pacientes, mas não tem follow-up, a gente não tem um segmento desses pacientes, muitos se perderam. Então, é um estudo que não é bem desenhado, é um estudo que realmente não foi de fase 1, fase 2, fase 3, para testar a segurança dessa via. Não é que a substância seja ruim, não é que a via de administração seja ruim. A gente não tem segurança ainda para usar determinadas substâncias através dessa via. E aí, cabe à indústria investir nesses estudos, porque pode ser uma coisa maravilhosa você implantar, né, e ficar uma medicação para dor. Como seria interessante, você coloca lá um implante e vai sendo liberado, aí 6 meses a medicação para dor, o paciente tem que ficar tomando, né, vários tipos de analgésicos, às vezes bem potentes, passa pelo estômago, dá aquela dorzinha. Então seria bem interessante, mas a indústria teria que investir nesse tipo de estudos. Grandes centros de estudos poderiam investir realmente de usar essas medicações através dessa via de administração. Mas essas medicações não são liberadas pela Anvisa? Consequentemente, a Anvisa não avaliou a segurança delas? Não, o que a Anvisa liberou foi... Ou ele aproveita como se fosse uma carona na liberação de outras coisas, como o canabidiol, por exemplo? Não, entenda. A Anvisa ela não pode interferir no ato médico.
Então, ela não pode proibir a prescrição de testosterona, porque o meu paciente hipogonádico, eu vou prescrever testosterona para ele. Existem as indicações. Ela está liberada para o perfil tal. Ela está liberada para as indicações que têm respaldo na literatura vigente. Na bula não tem. Estética, tipo, ganho de massa estética. muscular e performance não tem respaldo na literatura vigente. Pode ser que saiam grandes estudos lá na frente, beleza, a gente revê a resolução. Dezembro de 2024 hoje não tem nada que realmente justifique o uso, por isso que o CFM proibiu. Não é indicação. Acabou, não tem que usar. E o que a Anvisa proibiu recentemente foi a manipulação. Porque existe um RDC da Anvisa diferente da... Você chega numa farmácia comum, né? Uma drogaria, e aí você vai... Eu quero tomar um antibiótico. Aí você vai com a receita do médico, controle especial, eles ficam lá com a receita, blá, blá, blá. Vou usar enfim, qualquer medicação, você mostra a receita e tal. Para você manipular uma medicação, você chega com a receita do médico, o médico pode ter manipulado várias coisas ali, e o que tem na RDC da Anvisa é que a gente tem que confiar nas boas práticas do farmacêutico e responsável legal pela farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação. A medicação sai sem bula. Eu tenho vários pacientes, doutor, eu estou tomando um negócio, mas eu nem sei o que é, porque o doutor já mandou para a farmácia de manipulação a receita, eles já mandaram para mim, e no adesivo não tem dizendo o que é, a pessoa está tomando algo que não sabe nem o que é que está colocando. É muito comum. Isso é outra infração, esse vínculo do médico com a indústria farmacêutica. Você não pode ter vínculo com farmácia de manipulação. Em hipótese alguma, o paciente deve sair do seu consultório e receber mensagem de farmácia. Isso é uma infração, esse colega deve ser denunciado, sim. Não, medicina não é comércio. Medicina não é atividade fim. A gente tem que voltar a repensar os valores da nossa profissão. Devia ser dever de casa para todo mundo. Chegar em casa todo dia antes de dormir, quando for fazer suas orações, repete o juramento de Hipócrates. Lembra por que você escolheu essa profissão. Foi trazer saúde para as pessoas, foi deixar as pessoas saudáveis, não foi deixar elas menos saudáveis, não foi trazer riscos para o seu paciente, colocar um revólver e fazer uma roleta russa na cabeça do seu paciente. Não foi para isso. Imagina, se o médico não pode ter parceria com farmácia de manipulação, que isso todo profissional sabe, imagina se ele pode prescrever algo e vender no próprio consultório. Não pode. Que é muito pior, que o consultório se torna até uma própria farmácia. Não pode, isso é comercialização. E aí não quando pode. você vai... Eu posso estar muito enganado, mas assim, a maioria das clínicas de nutrologia, o que o médico prescreve, a maioria das coisas que ele prescreve, o paciente consegue comprar no próprio balcão ali. A primeira coisa que tem que ver é se esse colega é nutrólogo de verdade. Já ensinei como é que tem que fazer. Primeiro, dever de casa. Segundo, tá errado. A gente tem um Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba que deveria sim ser mais atuante. Não é. Né? Então, as denúncias podem vir do paciente, pode vir do profissional que recebeu as sequelas desse paciente, pode vir de um familiar desse paciente. Qualquer pessoa pode denunciar no CRM, mas tudo que é público, e existe publicidade desse tipo de conduta nas redes sociais, o CRM ele tem a obrigação de abrir uma sindicância de ofício. Né? Ele abre a denúncia de ofício. O próprio CRM pode abrir através da sua corregedoria, porque aquilo está público. Então, não precisa Luiz, Daniel, Annelise chegar lá e denunciar. Não, a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar, né, sobre lives que o pessoal faz, porque é tão descarado que a gente vê, às vezes, patrocinado, e aí o colega, isso pode ser aqui em Campina Grande, em São Paulo, ele fala, aqui você tem a consulta, faz bioimpedância, não sei o quê, passa um nutricionista, beleza, equipe multidisciplinar é ótimo para o paciente. E ainda, você ainda consegue sair com o seu remédio, você ainda consegue fazer o seu soro, que aqui fazer os exames, coleta de exames. Faz o exame, coletar o exame, tudo bem, né? Você está coletando, teoricamente, se realmente o paciente precisava, às vezes cai naquela quesito. Será que ele realmente precisava daquele tanto de exame que às vezes o colega... É outro problema. Mas o que fica estranho é que o cara já sai com a prescrição, que no balcão ele vai comprar o que o cara prescreveu, ainda tem comércio. O soro. Fica um negócio muito estranho e é amplamente divulgado. Gente, não foi só uma vez que eu peguei patrocinado com o cara mostrando a clínica lá, bem luxuosa. O pior não é isso, é porque quando você vê uma vez,
Aí o algoritmo, Fica pra você. ele vai te mostrando, gente, será que o CRM tá Até vendo você isso? comprar. Cadê o corregedor desse CRM que não tá vendo isso? Aí o Luiz, isso foi o quê? Uns 2, 3 anos atrás, o Luiz me mostrou, eu não sei se é na Paraíba ou se é em Natal, acho que é em Natal, né? Que foi acho que foi a Alana, uma endocrinologista que trouxe, que o cara criou uma clínica que tinha 20 poltronas, assim, caríssimas, só pra soroterapia. Aí a gente ficou assistindo aquilo e eu fiquei recebendo patrocinado daquele indivíduo durante uns 2 meses por causa daquele dia que a gente assistiu aqueles negócios dele. E aí eu fiquei vendo, gente, como que ninguém faz nada? Era um soro azul, verde, tudo quanto é que a gente sabe que não tem função nenhuma. Denúncias chegam no Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é um órgão recursal. O paciente denuncia no seu conselho regional e aí tem o processo lá. Se realmente foi instaurado um processo ético profissional e o médico for condenado, ele pode recorrer, ou então a parte pode recorrer. Não aceitei essa pena, não concordei com essa pena, com essa penalidade, essa absolvição, e eu quero recorrer. Aí quando recorre, vai para o Conselho Federal de Medicina. Então se trabalha muito, se julga muito, né? Mas depende muito do CRM, de atuação. A gente tem estados que tem muito de ofício. Santa Catarina, São Paulo, a Bahia agora está mandando muito de ofício. Peguei alguns casos de Minas Gerais, recentemente Mato Grosso do Sul. Então, o próprio CRM viu aquela publicidade. Cara, se a pessoa está fazendo isso, está propagando isso, está errado, porque você está enganando o seu paciente. O paciente ele tem que voltar a confiar no seu médico. É o seu médico, você está entregando o seu bem mais precioso, que é a sua saúde, para aquela pessoa. Você é o responsável pela saúde daquele ser humano. Né? Então, eu dizia muito para os alunos assim, faz de conta que na sua frente está seu pai, sua mãe, você trata aquela pessoa como se fosse seu pai, sua mãe, você vai oferecer o melhor. Você vai fazer de tudo para aquela pessoa. Fique bem. Oferecer o que há de melhor para aquela pessoa, toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado, o que tiver de melhor em termos de medicação para poder oferecer. Né? Então, isso está se perdendo. Estão realmente transformando a medicina num comércio e é triste de se ver. É realmente triste de se ver. Vamos voltar para a obesidade? Acho que é o Luiz Eu vou deixar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando isso. Se vocês me derem corda, a gente esse tema realmente é bem complicado, porque é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Exatamente. Porque a gente fica... Quem trabalha de forma ética fica agoniado, né? Aí vocês imaginam a minha situação. Que a maioria das consequências vai para você. A gente pegando sequela. Eu tenho vários colegas que não atendem sequela. Volte pro doutor que causou isso em você, se dane em você. Volte, manda ele resolver. Ele não soube fazer, manda ele resolver agora. Né? Quando a gente está falando de mudança de estilo de vida, a gente está falando de criação de hábito. De que maneira você orienta o paciente a essa real mudança do estilo de vida? Existe até eu chamo de área de atuação, essa MEV que agora está se popularizando, né? A mudança do estilo de vida. Tem, por exemplo, a Academia Nacional Academia Brasileira de Neurologia, agora tem uma aba MEV. Tem também, se não me engano, cardiologia agora, também tem uma área MEV, que é essa mudança do estilo de vida, medicina do estilo de vida. Isso é uma área de atuação, e sendo a área de atuação, ela fala tudo que a gente tem que fazer. Não é área de atuação, não, mas assim, a endocrinologia envolve mudança de estilo de vida, obesidade, diabetes, dislipidemia, enfim, né? Climatério, enfim, tudo tem que envolver a mudança de estilo de vida. Quando fala, medicina da longevidade saudável. Tá, eu quero que o paciente tenha uma longevidade saudável. Isso é óbvio, né? A medicina é isso, se eu oferecer saúde ao seu paciente. Porque quando o cara fala que é especialista em mudança de estilo de vida, longevidade, integralismo, você já sabe que é charlatanismo. O cara é médico, ele quer que o paciente tenha um estilo de vida saudável e que viva muitos anos. Vende bem, né? Eu tô indo pro médico integrativo. Medicina integrativa não dá, cara. Não dá, difícil. Ai, meu Deus, vamos voltar. É porque nem existe, né, medicina integrativa. Existe práticas integrativas. O Luiz já quer criar que é multidisciplinar trans, ou seja, médico e não médico que faz. Exatamente. Então me diz, como é que eu faço com que o paciente se engaje nesse processo? Você tem que ter muita paciência. Quando eu terminei a residência de endocrinologia aqui na cidade, a gente tinha 2 drogas só para obesidade. O Orlistat, que o resultado é muito pífio. O mecanismo de ação do Orlistat, ele inibe as lipases do trato gastrointestinal, então cerca de 1/3 dos triglicerídeos da dieta não são absorvidos, vão sair através do nosso intestino, vai ter uma esteatorreia, uma diarreia gordurosa.
E a perda de peso não é tão boa. Metabolicamente, os resultados são muito bacanas do orlistat. Questão de colesterol, da glicose, aumenta a adiponectina, diminui aquelas partículas aterogênicas do colesterol ruim. Mas para perda de peso em si não é uma medicação muito bacana. E a gente tinha a sibutramina, que não é todo mundo que pode usar. Porque alguns pacientes podem ter um aumento na pressão da frequência cardíaca. Então, quem já vem com pressão descontrolada, a gente não pode usar. E aí ficava, o idoso não pode usar, criança não pode usar, adolescente não pode usar. Então, acabava que a gente ficava muito limitado. E na residência aqui, a gente não tinha tantos endocrinologistas como tem hoje. A residência eram só 2 vagas. E meus preceptores, todo mundo fazia diabetes, tireoide, tudo. E ninguém fazia muita obesidade. E eu fiz uma parte da residência na Unicamp, no laboratório de síndrome metabólica, com o Dr. Bruno Gelonese e Marcos Tambácia, e eu fiquei encantada com a questão da síndrome metabólica da obesidade. Então, eu era motivo de chacota. A Annelise é obesóloga. Ninguém queria lidar com paciente com obesidade, porque você tem que ter um trato diferente, tem que estabelecer essa relação de confiança, de amizade, poxa, a gente tá junto nessa, né? Você não tá sozinho, é difícil. E aí, o que eu aprendi desde o princípio foi, a gente tem que ser realista. Eu não posso chegar para uma mulher com 130 quilos e dizer, mês que vem tu vai estar Gisele Bündchen. Não vai. Né? Então, eu não posso dizer, olha, você tem que ir para academia porque é maravilhoso e tal. Eu adoro que meus pacientes que me seguem na minha rede social dizem, ai, doutor, eu acho o máximo porque a senhora vai para academia, a senhora é tão fitness. Cara, eu chego chorando de preguiça na academia. Eu vou porque tem que ir mesmo. Mas eu vou assim, sofrendo. A gente não tem escolha. E aí eu digo para todo mundo, você não vai acordar, Luiz, um belo dia, ser sedentário. Vai acordar um belo dia. Eita, hoje eu tô afim de matricular na atividade física, fazer 2 horas de musculação, hoje eu tô afim. Esse dia não vai chegar, não adianta a gente esperar isso. Eu acho interessante a questão das metas, porque a gente tem que começar do começo, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, a gente tem que colocar metas realistas de mudança do estilo de vida. Dieta restritiva demais, dieta muito radical, demonizar um macronutriente, como muita gente demoniza o carboidrato, vai te fazer você estar naquela sina, você vai seguir aquela dieta 1-2 meses. Depois, você vai estar comendo os rebocos das paredes de casa. Vai ganhar tudo de novo, a chance de reganho é muito alta. Então, vamos fazer uma reeducação alimentar com um profissional de nutrição que realmente seja orientado a lidar com quem está com sobrepeso e obesidade, que priorize todos os macronutrientes em suas quantidades adequadas para o seu organismo, porque você vai ter uma perda de peso que não é da noite para o dia, mas uma perda de peso sustentada e uma dieta com comida gostosa, com comida de verdade. Muito paciente chega para mim arrasado, deprimido, porque no fim de semana comeu uma fatia de pizza, se sentindo mal por conta disso. A gente não tem que ter esse tipo de culpa. A gente tem que saber quantas fatias de pizza a gente deve comer, enquanto está nesse processo, qual seria o melhor recheio da pizza, mas a gente não pode viver com culpa porque está comendo. Criar um relacionamento ruim com a comida. Um dos maiores prazeres que a gente tem na vida é comer, né? A mesa socializa. Eu vou tirar esse prazer do meu paciente? Em hipótese alguma, mas eu quero que ele coma nas quantidades adequadas para que a gente consiga ter um resultado bacana nessa perda de peso. E aí eu preciso de um bom profissional de nutrição atuando junto comigo. Em relação à prática de atividade física, a gente só chama de atividade física regular no mínimo 150 minutos por semana há 3 meses. Então, comecei semana passada, eu faço atividade regular. Não faz. E é justamente quando a gente está começando a ver o resultado, né? Quem faz academia aí sabe o que eu estou falando. A gente só vai começar, a gente fica sofrendo, mas a gente vai começar a ver um resultadozinho ali em torno do 3º mês. Para quem quer perder peso, o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 300 minutos por semana. Então, você vai tentando distribuir, eu não gosto de musculação, pois faz 2 dias. Não precisa ficar 2 horas na academia, faz menos máquinas. E aí, no outro dia, você faz uma bicicleta, você faz uma natação, você faz um treino funcional, mas tem que se mexer, colocar isso na sua rotina. Eu não tenho tempo, eu digo, uma vida mais louca do que a minha. Eu agora tô zen. Mas assim, eu ia para Brasília quase toda semana, eu atendo em 10 cidades, eu tenho 2 filhas e eu participo ativamente de todas as atividades dela. Eu que compro presente dos professores, tem apresentação na escola, eu
louco, chego louca, correndo para sentar na primeira fileira, para assim que elas chegarem, elas me verem. Então, assim, e eu consigo arrumar tempo para atividade física. É questão de organização e estabelecimento de prioridades. A gente tem que colocar a prioridade na nossa vida. Acorda meia hora mais cedo, tira meia hora ali do horário do almoço, sai do trabalho, vai direto para a academia antes de chegar em casa, porque se chegar em casa vai ser difícil você sair. Então, já coloca a roupa no carro, leva uma bolsa para o trabalho quando você for no ônibus, da moto. Enfim, antes de chegar em casa, você já faz a sua atividade física e já chega com o tapago, né? Esse tapago é ótimo. Já chega com o tapago do dia. E lembrando que não é para o verão, não é para um corpo bonito, para o São João, para a sua vida. Então, encontra atividades que te deem prazer, para que você faça isso com prazer, né? E de forma sustentada pelo resto da sua vida. É mudança sustentada, não é mudar para o verão. Isso é verdade. Eu acho muito interessante quando a gente consegue passar essa mensagem para o paciente, até para o pessoal que está vendo aqui, que não existe tratamento mágico, tanto na gastro quanto na endócrino, com o Luiz. Muitas vezes o paciente vem chegando a cura, não, eu quero ficar bem desse excesso de gás, dessa dor abdominal, agora, né? Passa um remédio, tudo. Às vezes a gente tem que entender o que está acontecendo, que vai precisar às vezes de exames, às vezes não. Às vezes o paciente já vem querendo a endoscopia, quando na verdade, só dele conversar comigo eu já estou entendendo o que ele tem. E às vezes ele não está precisando de endoscopia, está precisando de coluna, é outra coisa. Então, às vezes você tem que abrir para uma consulta, ou quando você vai para algum profissional de saúde, para tentar, bem aberto, para tentar entender o que está acontecendo com você. Tomar muito cuidado com o que a vizinha falou, com o Dr. Google. E eu acho que essa questão da gente ver que é tudo um processo, acho que requer muito no que da nossa consulta, né? Eu e o Luiz, a gente bate muito nessa tecla, que a relação médico-paciente, a gente gasta um bom tempo entendendo o paciente no que ele está conversando, porque muitas vezes a gente quer que ele vá para o nutricionista e a gente vê claramente que não tem condição. Aí a gente tenta, o que eu tento normalmente, a gente já até aprendi aqui com os nutricionistas, tenta comprar comida na feira, que é mais saudável, evita muita embalagem, tudo que a gente trabalha com o pessoal que... Compra o que tem pé. Exatamente. Tem pé disso? Tenta ir na feira, comprar um negócio, fazer uma comida mais... Tenta evitar comer muito fast food. As pessoas vão tentando mudar e, óbvio, quando tem acesso a um nutricionista, é outro tratamento. Quando o paciente, principalmente quando o paciente tem alguma intolerância alimentar, para mim, eu preciso muito de que ele vá para um nutricionista para eu poder ter uma boa resposta. Mas, às vezes, não consegue. E quando não consegue, a gente tem todos esses mecanismos que você falou, né? Se lidar bem com a alimentação, eu passo as restrições, que, por exemplo, um paciente tem doença celíaca, ele não pode comer pão de jeito nenhum. E aí ele quer comer não sei o que, e eu falo. Aí, tem alguns casos, celíaco, se não tiver um nutricionista, eu nem fico muito mais com ele, porque ele não vai reduzir todos os marcadores inflamatórios dele. A gente explica, ele vai comer na padaria 10 meses depois, a gente explica. E não dá certo. Mas aí quando ele entende, eu acho que o principal é isso, quando o paciente entende o meio que ele está, o que ele tem e o que ele pode fazer, né? Nesse caso do celíaco que eu falei, normalmente eu falo, o seu tratamento é dieta. Aí ele, meu Deus, eu queria tanto um comprimido. Eu falei, engraçado, tem paciente com doença inflamatória intestinal que ele não queria tomar aquelas injeções que tem que ficar com um monte de restrição, ele queria só uma dieta. Tenta entender que às vezes o que a gente quer não é, né? Às vezes tem que não receber remédio, às vezes é muito melhor, né? Mas aí para os celíacos sempre eles falam, é muito comum, se você trata muito celíaco, eles falarem que queria tanto um comprimido e poder comer pão, macarrão. Então acho que a gente às vezes tem que entender a nossa condição, e acho que o principal, e aí cabe a gente a mostrar para o paciente a condição. O Luiz fala muito essa questão, que o paciente chega para ele com dor há 5, 6 anos e que na primeira consulta sai sem dor. Veja que quando a gente está falando aqui de mudança de estilo de vida, ela perpassa todas as especialidades. Não tem como a gente tratar a hipertensão, diabetes, a doença inflamatória intestinal, a dor crônica, a demência, o Parkinson, se eu não mudar o estilo de vida. Todos esses estilos de vida de ultraprocessados, paciente sedentário, obeso, geram inflamação, que uma inflamação de baixo grau, que está associada a uma diversidade de desfechos ruins. Eu falo que quando o paciente vem para a consulta da medicina da dor, do médico da dor, não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona, e não é uma oficina em que eu vou lá e te conserto. Não, é uma escola. Hoje mesmo, eu cheguei um pouquinho atrasado aqui porque foi uma sequência de 4 pacientes com fibromialgia. E o paciente de fibromialgia, ele merece entender. Eu falo, dona Maria, a senhora quer efetivamente viver sem dor? Tem como. Mas a senhora precisa entender que 30% do resultado
vai ser minha responsabilidade. A senhora tem 70% do resultado. A senhora tem que decidir. O seu cérebro está acostumado a fazer com que você não levante de manhã e faça nada. Ele te coloca no fundo do poço. Mas você precisa acordar e fazer o que tem que ser feito. Vai levantar e vai fazer o alongamento, tá com dor, faz com dor. Vai levantar e vai sorrir pra vida. Vai levantar e vai dizer que vai ser feliz. Vai melhorar, vai modular o pensamento, vai modular o exercício, vai modular o intestino. A senhora tem que fazer o que precisa ser feito. E isso é insistentemente. Eu digo, eu não tenho como fazer um milagre de algo que vem de anos. Eu tô te orientando, eu te ensinando. E é isso, é educação em saúde. Que eu acho que o que perpassa todas as nossas orientações é orientar, é educar e equilibrar a expectativa. Exatamente. A gente tem que ser realista para o nosso paciente. A gente tem que ser honesto. Você falou alguns pontos muito importantes. O SUS tem nutricionista, mas nem sempre é fácil de você conseguir. Então, o que é que a gente faz? Come metade do que você está habituado a comer. Né? Então, eu digo, come metade. Você comeu um sanduíche de manhã, come metade. Né? E aí vai se adaptando. Vai ficar um ruim-ruimzinho na barriga, mas o corpo vai se adaptando. Então, eu uso muito essa estratégia quando existe essa dificuldade. Lembra que eu falei que a obesidade era uma doença complexa de origem multifatorial? A gente tem os fatores psicológicos, eu ainda não falei que nele. O psicólogo é muito importante nesse acompanhamento, porque a gente tem realmente um mecanismo da fome da recompensa. Né? Eu tô triste, eu vou comer... Eu briguei com meu namorado, eu vou comer. Eu tive uma perda, eu tô em luto, eu vou comer. Então, assim, existem pessoas que têm esse sistema da recompensa, sistema límbico, mas um limiar diferente. A obesidade, o limiar está sempre alterado, o limiar da saciedade, enfim. E que se utiliza muito da comida para obter a comida como recompensa, né? Por alguma... às vezes uma falta afetiva, às vezes um problema que o psicólogo vai resolver mais do que o tratamento endocrinológico. Voltando para o início do tema obesidade, obesidade é uma doença e ela deve sim ser tratada. Você falou do doente celíaco que queria um remedinho, a gente recebe muitos pacientes, não, mas eu vou conseguir sozinho. Eu tenho força de vontade, como se fosse apenas falta de força de vontade. E aí a gente tem que tirar esse estigma do uso de medicação para emagrecer. Porque tem um monte de gente que não está precisando usar medicação para emagrecer e chega louco querendo a medicação para emagrecer. Assim como tem um monte de gente que tem indicação que precisa e tem realmente esse estigma, essa repulsa, não quer de jeito nenhum fazer uso da medicação que a gente precisa fazer, porque é uma doença que junto com ela traz outras doenças. Então, eu preciso tirar o paciente desse risco. Né? Graças a Deus, isso tem melhorado muito esse estigma em relação à medicação da obesidade. Né? Popularizou-se o tratamento, e isso nos ajudou. Dificulta porque existem pessoas que não têm indicação e chegam insistindo para fazer o uso, eu não prescrevo. Mas existem sim as indicações. Tem um diagnóstico de obesidade, tem que tratar, tem que tomar remédio. Então, o IMC de 30 já tem que usar medicação. E às vezes você tem um diagnóstico de sobrepeso, ou seja, o IMC acima de 25, mas tem comorbidade. O que é comorbidade? É uma doença que só existe porque existe a obesidade. Então, eu reduzindo o peso desse meu paciente, eu vou melhorar. Eu tenho vários pacientes que chegam tomando 3, 4 tipos de antihipertensivo, a gente deixa com um, a gente deixa sem nenhum depois que perde peso. Né? Várias medicações para o controle da glicose e a gente deixa apenas com uma metformina para o controle da glicose, porque perdeu peso, mudou o estilo de vida. Então, realmente a gente precisa pensar em obesidade como doença complexa, de origem multifatorial, crônica, é determinado geneticamente. Você não vai, de repente, deixar de ter essa doença, porque emagreceu. Então, o seu corpo vai, né, de vez em quando, querer retornar aquele estado de sobrepeso, de obesidade. Você tem que estar sempre vigilante, não necessariamente sempre usando medicação, mas sempre vigilante, sempre com a adoção do estilo de vida saudável. Por falar em estilo de vida saudável, uma prática que eu tenho observado muito presente em qualquer idade, que eu vejo alguns endócrinos colocando, geriatras colocando, até mesmo pediatras para aqueles adolescentes. Qual a sua opinião e a opinião da própria sociedade sobre suplementação
seja suplementação de whey protein, creatina, suplementação de vitamina D, os níveis dessas... Porque o que hoje, na medicina da dor, a gente entende que o paciente que tem dor crônica, os níveis que são aqueles laboratoriais, eles são insuficientes. Então, geralmente, a gente coloca níveis não tão alarmantes ali, fica em torno de 40, 60 de vitamina D, em que no normal seria acima de 30, já estaria normal no padrão. A pergunta é, o que você acha sobre essas suplementações, que muitas vezes é feita... Não, eu não tenho doença não, doutor, mas aí eu fui pro doutor, eu fui para nutricionista e foi colocado isso, mas estava tudo normal. Vamos lá. A gente só tem que suplementar aquilo que está faltando. Não está faltando, não tem o porquê dar. Tá muito comum o pessoal usando magnésio. Nossa, complexo B, vitamina D deu uma diminuída, mas assim, nossa, faziam uso de altas doses de vitamina D. E a gente tem que lembrar que é ruim vitaminas e micronutrientes faltando, mas também é ruim sobrando. O excesso de vitamina D causa toxicidade, pode causar morte. Então, a gente não quer... Excesso de vitamina A é hepatopatia. Então, a gente não pode deixar o nosso paciente com excesso também. No caso da osteoporose, que é quando a gente realmente tem uma atenção maior à vitamina D, paciente que não tem fator de risco, níveis entre 20 e 60 são adequados. Paciente que tem risco de ter osteoporose, pacientes pós-bariátrica, né, mulheres na pós-menopausa, doenças que são associadas à osteoporose secundária, aí realmente a vitamina D entre 30 e 60, muitas vezes a gente precisa manipular, lembrando que o consenso mudou, realmente observou-se que o uso diário ele é mais benéfico, a gente não tem mais usado o uso semanal, realmente o uso diário. Lembrar, então é melhor fazer lá a unidade, todo dia uma dose menor do que aquela grandona semanal. Semanalmente, como era 50 mil por semana. Já aprendi algo novo hoje. E lembrar que vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, tomar depois do almoço sempre, porque é geralmente a refeição que a gente mais consome gordura para ela ser melhor absorvida. Em relação à questão whey creatina. do whey creatina, é bem interessante. A gente tem uma classificação, o mundo todo usa essa classificação, que é a classificação australiana de suplementos no esporte, né? E o whey recentemente mudou. Não é mais categoria de suplemento. O whey hoje em dia é alimento funcional. Então já é considerado um alimento, como bebidas isotônicas. Foi bem interessante essa mudança. O whey é altamente seguro. Eu tenho uma história ótima com a Alana, era para dar uma aula num evento na Sociedade Médica, e ela me chamou para dar aula e eu topei. A Alana é minha mestre da vida, né? Ela acompanhou todas as minhas fases na faculdade, minha residência de clínica, minha residência de endócrino, então um amor por ela. Eu digo que eu não posso dizer que ela é como minha mãe, porque ela não tem idade para ser minha mãe, mas o amor é como se fosse. E ela me chamou, eu aceitei sem nem saber qual era o tema, e eu tinha um certo ranço com whey protein. Ela, whey protein idoso. Eu, putz. Foi a melhor coisa na minha vida, porque me forçou, isso tem 10 anos, a gente tem um pouquinho mais de 10 anos, e me forçou a estudar profundamente tudo que tinha de evidência na época. E eu fiquei encantada, porque até na questão da glicemia pós-prandial atua. E a gente que tinha um receio de usar em diabético, o diabético ele tem a nefropatia diabética perdedora de proteína. E aí, como é que eu vou dar mais proteína para o meu paciente que ele perde proteína pelo rim dele? Mas é benéfico no paciente diabético. Então, assim... ampliou os meus horizontes, dizendo, nunca mais eu vou ter ranço com nada na minha vida. E o whey é, hoje em dia, um alimento funcional. É excelente para quem está fazendo musculação, fazer no dia do treinamento. Quem está com a dieta, o valor calórico mais restrito, você vai dar uns... Eu sou um atleta amador, então eu tenho ali a necessidade de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo por dia. Se eu for adquirir isso através da minha dieta... talvez eu tenha que consumir um valor calórico muito alto. E aí a whey protein, ela já te dá uma carga ali de 25, 26 gramas de proteína, que é o que o rim está apto a filtrar por vez. Então não adianta querer colocar uma dose dobrada, porque aí vai lesar o seu rim. Então você bota aquela dose mesmo que está na embalagem, às vezes é um scoop, às vezes são 2, e com uma quantidade menor de caloria. Então vai te ajudar também nessa questão, a você ter uma carga de proteína bacana, adequada para a sua dieta calórica global e com a quantidade menor de caloria. Ajuda muito. A creatina, as grandes meta-análises, os grandes estudos envolvendo creatina, iniciou-se com o uso de 12 semanas. A gente utilizava muito antes de competições.
tão de luta, que tem competição que tem explosão, né? E aí usava nas 12 semanas anteriores à competição. É categoria A, ou seja, pode usar sem medo de ser feliz. Eu ainda fico nessa história das 12 semanas, peço para o paciente fazer uma pausa. Muitas pessoas defendem o uso contínuo. Lembrando que mesmo quando se está utilizando nessas 12 semanas, é todo dia a creatina, tá? O uso tem que ser diário, independente se você foi malhar, se você não foi malhar, junto da sua principal refeição. E só aquele scoopzinho ali. Dependendo, aí o seu nutricionista vai te ajudar 3 a 5 gramas no máximo, não passar disso. Legal. A gente está chegando ao fim. Acho que a gente conseguiu falar Achei bastante tudo um pouquinho respondido das nossas metas que a gente tinha aqui proposto para esse episódio. Queria agradecer a nosso bate-papo e a gente deixa o espaço agora para as considerações finais, Ana. E aí você pode falar o que você quiser, dar aquele recado pro pessoal que quer emagrecer rápido, para quem quer ficar forte rápido, tá? Muito obrigado por ter topado participar da gente do nosso projeto. Esse espaço é para você. Muito obrigada. Eu esqueci só de dizer que o principal da creatina é ganho de força. Você vai ter mais força, vai pegar mais peso, vai ter o melhor resultado. Mas, gente, foi um prazer enorme estar aqui. Eu me senti... Eu geralmente falo isso, mas é com todo o carinho do meu coração, na sala de casa, conversando com meus amigos de uma vida inteira. Foi maravilhoso. Adoro conversar sobre endocrinologia. Eu sou apaixonada, eu sou endocrinolover. Eu sou apaixonada. E muito obrigada pelo convite. Espero que dê certo outras vezes também para estar aqui com vocês. E para vocês que estão em casa nos assistindo, o segredo são 2 palavrinhas, né? Então, constância e perseverança. Não é fácil você sair de um excesso de peso, adquirir o peso saudável e se manter nele a longo prazo. Ninguém em nenhum momento disse aqui que era fácil, mas você consegue. Constância em realmente manter uma dieta adequada, em realizar a prática de atividade física regular, entender que você tem um problema de saúde que tem tratamento, né? Então, e persistir. Tem que persistir, porque você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar situações na sua vida que você vai querer desistir, que você vai se sentir desestimulado, que você vai se sentir frustrado, mas pensa lá na frente, né? A sua saúde que está em jogo, tem um monte de gente que está querendo te ajudar, então não desista, vamos começar em 2025 com o pé direito, tendo mais saúde, mais qualidade de vida, é isso que importa. Show de bola. Veja que o episódio foi cheio de informação, informação salva, como a gente sempre fala. Não deixe de classificar o nosso episódio no Spotify, 5 estrelas. Não tem como não ser 5 estrelas. Encaminhar para todo mundo. Não deixe de seguir a gente no Instagram, de Médico para Paciente Podcast. Não deixe de seguir a gente no TikTok e também na nossa plataforma no YouTube. Claro, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @drluissevero.neurocirurgia.do. Doutora Annelise, DRA Annelise, com 2 N's. Dr. Daniel Martins, com 2 S. E show de bola, pessoal. Mais uma vez agradeço toda a atenção e a gente fica para a próxima. Um abraço, tudo de bom, gente.